Você sabia que comer os carboidratos antes na sua refeição faz com que você engorde mais? É isso mesmo. A sua barriga aumenta pelo fato de você comer os carboidratos antes. Então, Adonis, o que eu como antes? E o porquê que isso acontece? É o que eu vou te revelar no vídeo de hoje. Solta a vinheta. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. E aí, Adonis Carnevale aqui, sou fisiologista, estudo seu corpo por dentro e neurocientista, estudo o padrão do seu cérebro e seu comportamento. Tô aqui para te revelar por que é um erro você começar suas refeições com carboidratos. E eu também vou te dizer nesse vídeo o que acontece, por que você ganha mais barriga quando acontece isso, por que você está ficando mais doente por conta disso, e também te revelar o que você deve comer primeiro para evitar com que esses problemas aconteçam. Você já está aqui, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana eu te entrego conteúdos aqui poderosos, e quem não se inscrever vai ficar broxa, tá ouvindo isso, praga de professor pega, já sabe. Deixa um comentário aqui, me fala aqui, ó, como que você consegue comer hoje? Você come primeiro os carboidratos nas suas refeições? Adonis, por que isso acontece? Inclusive, não sou eu que estou falando, é a ciência que determina que, aqui ó, através dessas evidências, e determina que sempre que você, se liga nesse gráfico aqui ó, começa a comer pelos carboidratos antes, ou seja, a ordem da sua alimentação, ela interfere. Porque quando você come os carboidratos, igual tá nesse gráfico aqui, você acaba tendo um pico de glicose, de insulina muito maior, que é diferente quando você começa por outro tipo de alimento, que no caso aqui a comparação é começar por fibras ou começar até pela proteína. Você vê que a gente tem um menor pico de glicose quando a gente começa por outros tipos de alimentos. Mas Adonis, o porquê que isso realmente acontece? Porque quando você come um carboidrato primeiro, todo carboidrato ele tem uma digestão muito mais rápida. Se você não sabe, o carboidrato ele começa a ser digerido aqui na sua boca por algumas amilases, por algumas enzimas. E aí, esse carboidrato ele já é digerido muito mais rapidamente, ele já aparece no seu sangue também muito mais rapidamente. Isso a gente chama de pico de glicose. A glicose ela não pode ficar muito alta no sangue. Então o que o seu corpo faz? O seu pâncreas libera insulina. E essa insulina vai lá, pega essa glicose e permite com que essa glicose entre na sua célula. Quando você tem muita glicose entrando, o teu corpo não precisa de tanta energia assim. O que ele faz com o restante dessa glicose? Ele acumula como forma de gordura. É por isso que a sua barriga ela não para de crescer, porque você vive no seu dia dando picos de glicose e picos de insulina. Agora, se você faz isso beliscando, você já sabia que isso aí poderia ser um problema, você beliscando toda hora. Agora, o problema é quando você não sabia de que o fato de você comer carboidrato primeiro na sua refeição tá te atrapalhando, porque quando você come carboidrato primeiro, além de você ter esses picos de glicose e aumentar a quantidade de insulina no seu corpo e você ter uma tendência a acumular mais gordura, você também tem um problema na sua questão neuropsicocomportamental, porque esses hormônios liberados como a insulina, eles vão aumentando ao longo do seu dia o desejo por alimentos mais palatáveis, mais saborosos. Isso acaba atrapalhando também o seu autogoverno, o seu autocontrole, e você fica mais suscetível a tomar piores decisões alimentares. Adonis, como que eu resolvo essa parada? É como eu te mostrei naquele gráfico simples. É só você começar as suas refeições pelos vegetais, pelas fibras ou pelas proteínas. Eu sempre começo com uma frase. Tem uma frase nos mentorados que eu uso que é chamada de comece pela salada. Então toda refeição minha eu começo pelas fibras. E vamos supor que eu tô falando no almoço ou no jantar. Eu vou lá e coloco um pratão de salada. Por quê? Porque a salada ela é rica em fibras. Os vegetais são ricos em fibras. E eu também já aproveito e coloco uma proteína lá. Por quê? Porque eu não somente estou alimentando minhas bactérias intestinais positivas, estou ajudando o meu intestino a funcionar melhor, mas pensando nesse pico de glicose, em evitar com que você ganhe barriga, construa barriga, o que eu faço quando eu coloco a salada, ela vai me ajudar em diversos aspectos. O primeiro é que, quando eu coloco essa fibra ou proteína, ela diminui a velocidade da minha digestão. Por quê? Proteínas são moléculas muito grandes e demoram para ser quebradas. E fibras, elas não são digeridas com facilidade pelo nosso intestino. Então, as bactérias precisam digerir essas fibras. E é por isso que existe uma demora nessa digestão. Essa demora na digestão, ela vai demorar também para liberar, por exemplo, a glicose ou carboidrato que vai vir depois, que vai ser comido por mim
na minha refeição. Então vai demorar para liberar esse pico de glicose, porque eu vou diminuir o pico de glicose. Inclusive a ciência demonstra que até entre 30% e 40% de diminuição nesse pico de glicose você tem quando você começa por vegetais ou proteínas. Outro ponto muito importante é que quando eu começo por vegetais e proteínas, eu vou aumentar a minha saciedade no médio e longo prazo. O que isso quer dizer? Quando vegetais, fibras e proteínas elas chegam no meu intestino, elas estimulam certas proteínas cerebrais, como por exemplo o peptídeo YY, que são proteínas chamadas de anorexígenos. Inclusive, elas diminuem a nossa vontade de comer e elas aumentam a nossa saciedade por mais tempo. Inclusive, tem um remédio famoso aí no mercado chamado Ozempic, que é análogo da semaglutida, que é um remédio para diabetes, mas que as pessoas usam também para emagrecimento. Tem também aquele um outro chamado Mounjaro, que tem princípios ativos parecidos, não são iguais, mas são parecidos. Eles trabalham agindo na sua saciedade, porque eles liberam um mecanismo, um peptídeo no nosso intestino chamado GLP-1. Eles são análogos ao GLP-1 e esse GLP-1 ele estimula a sua saciedade cerebral. Então você come menos e automaticamente por você comer menos, você vai perder mais peso. Não quer dizer emagrecimento, tá? Depois eu explico em algum outro vídeo aqui a diferença entre perder peso e emagrecer. Mas o fato de você comer menos faz com que você perca peso. E aí que tá o segredo. Quando você come proteínas, as proteínas elas são aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos, quando eles são quebrados, eles chegam no seu intestino. Sabe o que acontece? Esses aminoácidos, eles estimulam o GLP-1. Então eu posso te dizer que quando você come proteína antes, vegetais antes, você tá comendo e ingerindo o Ozempic natural. Sabia disso? Vai ajudar na sua saciedade e automaticamente vai ajudar no seu emagrecimento. E é por isso que você deveria sim comer e começar por proteínas e vegetais. O outro ponto é que quando você abre a sua refeição com uma saladona, por exemplo, com um pratão de salada, comece pela salada, você chegou até aqui, deixa o seu like, ou deixa o dislike também, não importa, mas escreve aqui nos comentários, comece pela salada, se você vai se comprometer a começar todas as suas refeições pelas fibras e pelas proteínas. Já se inscreve no canal, senão você vai ficar caçado, broxa. Eu sou mulher também broxa, fica sem desejo sexual. Praga de professor, pega. Lembra disso. Escreve aí, comece pela salada, se inscreve já nesse canal. A parada é o seguinte, quando você começa a comer pela salada, o que acontece? Você já começa a preencher o seu estômago com algo, não é assim? Eu, por exemplo, eu como pra caralho. Eu já passei fome, se você não sabe, na minha infância, na minha adolescência. Então, quando eu sou aqueles caras que eu como e não adianta eu comer pouco. Eu preciso comer tudo que tá lá, porque eu tenho um problema de achar que a comida vai acabar do planeta. Por quê? Porque só quem já passou fome sabe como que é. Então, você tem uma oportunidade de comer, você fala, não, tem que comer tudo. Esse é um grande problema. E como que eu zerei esse problema comportamental que eu desenvolvi por conta de um trauma? Começo pela salada. Então, quando eu começo pela salada, eu já preencho o meu estômago de forma mecânica mesmo, com alimento lá. E aí, o meu estômago, ele tem uma ligação direta com o meu sistema nervoso. Tem um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago, também chamado de varo por alguns, é um nervo vago que ele estimula e avisa o meu centro nervoso, do sistema nervoso, que, ei, você não precisa comer igual uma capivara faminta. Você já tem comida lá. Então não precisa ficar louco para comer igual um maluco. E aí o que acontece? A tendência é que na hora que eu vou comer o meu prato principal, que aí tem as coisas que eu como normalmente, arroz, feijão, batata, macarrão, carne, frango, legumes e tudo mais, são gostosos. A tendência é que eu não precise colocar aquele prato, aquela montanha de pedreiro que eu faço se eu chegar comendo aquilo. Por quê? O meu cérebro já foi avisado pelo meu nervo vago que eu já estou preenchido e que eu não preciso comer tanto assim. Então essa também é uma estratégia que eu uso com os meus mentorados que buscam emagrecimento para poder realmente ter um autocontrole, um autogoverno na questão do emagrecimento e um autogoverno, um autocontrole na questão de comer um pouco menos. E isso, no médio prazo, vai auxiliar muito em qualquer tipo de programa de emagrecimento. E se você quer realmente eliminar e derreter essa sua gordura, essa sua barriga, perder essa gordurinha que está te incomodando, não é sobre fazer uma dieta, não é sobre ficar em restrição calórica ou em déficit calórico pesando alimentos, não. É viver por princípios, porque quem vive por princípios não vive por regra. Então você não precisa viver por regra. Eu adoto uma vida no lifestyle, eu não peso alimento, eu não fico em dieta, mas eu sei comer por princípios. Um dos princípios que eu uso com os meus mentorados, que dá muito certo, é o princípio de comece pela salada. E aqui a ciência vem te demonstrando o porquê você deve começar pela salada. Se você quiser, por acaso, bater um papo com o meu time para fazer parte do meu grupo de mentorados e emagrecer como nunca antes, eu sou sua última porta, porque eu não vou te fazer uma dieta idiota, eu não vou mandar você ficar passando fome, mas eu vou te revelar princípios neurocomportamentais e fisiologicamente comprovados, princípios de sabedoria mesmo relacionados ao teu corpo que vão fazer você emagrecer muito mais rápido
e de forma sustentável e definitiva. Eu sei que você já passou mal tentando emagrecer e nunca conseguiu. Você tem que tentar coisas diferentes para ter resultados diferentes. Toca no link que tá na descrição para você ter essa oportunidade. E já me escreve aqui nos comentários se você começa pelo carboidrato, ou pela salada, ou pela proteína, e se você se compromete realmente. Fala assim, ó, eu me comprometo a começar pelas proteínas e pelos vegetais. Eu vou começar pela salada, pra eu saber que você tá comigo nesse movimento. E você é um general, uma general da liberdade do meu lado. Se inscreve no canal, senão você vai ficar broxa. Deixa o seu like. E tamo junto até nosso próximo vídeo.